Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, de 5 a 6. 1 João capítulo 2, 5 a 6. Uma igreja que vive a sua recuperação, ela é uma igreja que entende que o fato de sermos novos convertidos não significa que se você se converteu e ganhou o céu, não é que você precisa também cuidar da sua carne. Sua carne não melhora. Você vai precisar todos os dias viver a sua recuperação. Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Levanta a mão. Aleluia, eu também. Agora, quem aqui luta contra os seus maus hábitos, vícios, defeitos, problemas? Levanta a mão. Ué, por que deu a mesma coisa? Não parece incoerente? Eu já estou salvo, vou para o céu, aleluia. Mas mesmo salvo indo para o céu, eu também luto com os meus pecados, os meus maus hábitos, os meus vícios, os meus problemas, os meus traumas. Querido, você tem que entender, e eu todos os dias preciso me lembrar, que eu estou salvo para ir para o céu, aleluia. Mas eu não fui para o céu ainda. Eu ainda permaneço nesse mundo e eu ainda luto com a minha natureza carnal caída pelo pecado. E eu preciso todos os dias me lembrar que eu tenho uma nova natureza, então eu tenho que ter uma nova atitude, novos hábitos. Diga comigo, nova vida, novos hábitos. Porque juventude, você se converte, mas os seus hormônios não. Você se converte, mas o seu bolso não. Então é uma luta todos os dias. Nova vida, novos hábitos, novos valores, nova identidade. Leia comigo 1 João 2, 5 e 6. Eu vou pedir para você grifar uma palavra. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A última parte? Deve andar como ele andou. Grifa aí, andar. A palavra andar, ela quer dizer literalmente perambular. No original grego aqui, a tradução seria perambular por onde Jesus perambulou. Jesus ele ia de vila em vila, de casa em casa, em todos os lugares. Quer dizer que Jesus era uma pessoa só. Se estava no templo ou se estava na rua. Aquele que está nele, isto é, em Jesus, que tem uma nova natureza, tem que andar como ele andou. Deve perambular pelas ruas de São José, pelas fábricas, pelas empresas, pelas universidades, como ele andou. E como ele andou? Ele andou vivendo no reino de Deus. Ele andou espalhando o reino de Deus. Ele diz, o teu reino venha a nós. Enquanto você está vivo, querido, não é tempo de você ir para o reino, é do reino vir. Um dia você vai para o reino de Deus no céu. Mas quando você se converte, o reino de Deus vem para você. Está entendendo? Você entrou em Cristo, é nova criatura. O que acontece? O reino vem. E mesmo morando na sua casa, tendo o seu nome, tendo a sua profissão, o reino veio para você. Você então vive não no reino das trevas, mas no reino da luz. Não no reino dos homens, mas no reino de Deus. E no reino de Deus você espera a manifestação do dia final para você ir para o reino de Deus agora num outro lugar, no céu. E enquanto você espera, você tem que andar como ele andou, perambulando, perambulando. Periatel é a palavra. Você tem que ir por todos os lugares, nesta nova natureza, com a sua nova vida. Gente, Jesus não voltou ainda, porque muito crente não anda como Jesus andou. Dentro da empresa, ele é diferente. Tem pessoas que vivem uma vida totalmente diferente lá fora do que na igreja. Na igreja ele usa a Bíblia, ele até folheia a Bíblia, mas em casa não. Dentro da igreja, ele trata as pessoas bem, mas lá fora não. Dentro da igreja, a esposa chama ele de anjo. Eu não preciso dizer do que ela chama ele em casa. Então, essa dicotomia atrasa a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus entre todos os homens.
E uma parte desse atraso vem fruto dos nossos maus hábitos aqui na terra. Veja bem Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós, o quê? Vivamos uma vida nova. Querido, você morreu. Diga para o seu irmão, você morreu. Morreu. Morte. Mortíssimo. Morreu, como diz algum. Eu tenho um irmão aqui na igreja que eu fiz uma senha com ele, que toda vez que for muita gente, aí a gente fala, menos Carlito, menos. Então, eu sei que eu e você vamos o tempo todo viver nessa luta. Dá para dar dia para acabar isso? Não. O tempo inteiro é só você ficar alerta e consciente disso. Que o seu eu, a sua carne, vai estar sempre gritando, né? Por exemplo, talvez você esteja ferido aí hoje. Você tem que olhar e perguntar, essa ferida sua, você que está ferido, ela vem por causa de Cristo ou por causa da sua carne? Você foi contrariado, alguém disse alguma coisa, alguém falou alguma coisa. Se foi por causa de Cristo, toca para frente, vai passar. Agora, se foi por causa da sua carne, não vai passar. Porque a sua carne não melhora. Vai continuar. Aí o que vai acontecer? Pessoas feridas, ferem. Você vai prejudicar as pessoas que você mais ama por causa deste ferimento. Deixa eu te dar alguns exemplos de maus hábitos. Mentira, além de pecado, é mau hábito. Avareza, além de pecado, é maus hábitos. Se meter na vida alheia, além de pecado, é mau hábito. Eu já falei aqui, quem não estava semana passada, eu aprendi com o irmão sobre vida. O que eu aprendi sobre vida? Quando você estiver conversando com o irmão, e ele quiser se meter na sua vida, não no sentido espiritual, não no sentido de abençoar, mas de se meter por se meter, você fala assim, ok, vamos brincar de vida. Aí ele, o quê? Cada um cuida da sua. Tá? Vamos brincar de vida, cada um cuida da sua. E também, quando ele vier trazer sobre a vida alheia, não é nem dele nem sua. Vamos brincar de vida, vamos? Na segunda vez que você fizer isso, ele não quer brincar mais. Então, querido, é uma coisa simples, mas é poderosa. Vamos cada um cuidar da sua. Porque cada um prestará conta de si a Deus. Ore pela pessoa, aconselhe a pessoa. Mas isso é algo que tem que se cuidar todos os dias. Eu tenho que cuidar, você tem que cuidar, nós temos que cuidar. Uma coisa do Celebrando a Recuperação muito forte, um valor muito forte, é que a pessoa vai te ouvir e ela não vai julgar você. Você vai falar, ela vai te ouvir e não vai te julgar. Porque ela não sabe o que você passou, a sua história, o que aconteceu, por que foi levado a isso. Mas também tem coisa, gente, que não é... Eu falei até agora de coisas que são maus hábitos e pecados. Agora tem coisas que não são pecados, mas são maus hábitos e nos atrapalha de viver essa nova vida em Cristo, essa vida plena. Por exemplo, comer muito rápido, não lavar as mãos ao chegar em casa, viver sempre oscilando de mau humor. Aí você fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu acordo assim, que se dane o resto. Isso não é pecado, mas isso atrapalha, é um mau hábito seu. Você condicionou que você é assim e pronto. Roer unhas, usar e deixar jogado, né? Larga lá para que outros possam cuidar. Andar sempre atrasado, e você já acostumou deixar as pessoas te esperando. Atraso é um acidente, não pode ser um mau hábito. Andar sempre desorganizado, andar sujo. Se você acabou de chegar do Vale do Cuiabá, você pode estar sujo, sujou lá. Agora, irmão, se chegar perto dos outros com desodorante vencido,
não é? Cheirinho da loló, como dizia minha mãe. Peraí, né? Peraí, cuidado, não é? Nós vivemos num país tropical, faz muito calor, tome mais banhos, tome mais banhos. Vamos voltar ao costume dos índios, tá? Vamos tomar banho. E tem gente que não está nem aí, tem marido que quer fazer festa, né? Não pode, tem que estar limpinho, cheirosinho, com creme, né? Você não é metrosexual para usar creme, mas usa seu creme. No pé, principalmente, que já pensou passar ali aquela lixa no pé da mulher? Não, vai lá na irmã Zilene, ela vai cuidar do seu pé. Isso. Ela cuida do meu. Vai lá, pergunta lá. A Leila, meu pé está sempre redondinho. Oscilar o seu temperamento, principalmente se você como eu, por exemplo, detectar que tem pavio curto ou nem tem pavio, eu já estou melhorando um pouquinho, celebrando todo dia. Eu não tinha pavio, agora eu tenho pavio. De vez em quando sai uma faísca, assim. Mas celebrar a recuperação também na questão da raiva. Você pode não ter traficado, não ter roubado, não ter se prostituído, mas se você precisa trabalhar essa questão de permanecer, de ter a convicção, Jesus em você todos os dias, para que a sua raiva não venha matar pessoas em palavras. Eu acho que eu já matei uma meia dúzia. Ó, vão editar isso aí e falar que o pastor Calito é assassino. Tá? Pouco custa, gente. Então, com palavras, a Bíblia diz que nós temos o que na língua? Veneno, mortal, mata. Você conhece cobra jararaca? Tem desse veneno na minha boca e na sua. Então a gente tem que cuidar. Descontar nos outros nossas crises e frustrações. É uma coisa que é um mau hábito terrível. Ingratidão, murmuração. Quando eu estou murmurando, eu estou dizendo que Deus errou e eu estou certo. Gente, entregar o controle da minha vida a Cristo é dizer, eu não sou Deus, eu me rendo. Querido, eu sou igual ao Paulo, eu sou um pouco espinho, tenho um monte de espinho, né? 2.326 pecados que Jesus morreu na cruz por ele. Isso foi o que eu os contei na última vez. Quais são os seus? Sai da negação, entra na admissão e celebre a sua recuperação todos os dias. Agora, muito cuidado para não querer também, nesse negócio de viver a sua recuperação, também viver para agradar os outros. Você tem que entender que você tem que melhorar para você mesmo e para Deus. Os outros é uma consequência, é você que precisa. Não são os outros. Sabe por quê? Você nunca vai agradar as pessoas. Você vai fazer isso e vai terminar na frente frustrado. Porque Jesus não conseguiu, você não vai conseguir. Você tem que fazer por uma questão de fé, por uma questão de mordomia. Deus te deu a vida, você tem que fazer para Ele. O louvor, a glória é para Deus. A maior motivação da sua recuperação não é você, é a glória de Deus. Porque se for para o seu cônjuge, você vai fazer o ciclo do celebrando. Quando você chegar em casa, no último dia que você fez o celebrando, alguém vai ver um defeito em você. E você vai falar assim, mas adiantou? Você tem que cuidar da sua vida. E cuidar de prestar conta a Deus e fazer para Deus. Você tem que tratar as pessoas com respeito, você tem que amar as pessoas. Vai um outro mito aqui que a gente tem que tirar. Me dá um capítulo e um versículo que diz que você tem que gostar de todo mundo. Gente, tem gente que você não gosta. Qual o problema? Desde que você ame. Mas, gente, vamos falar a verdade, vamos tirar a máscara. Tem gente que você não gosta do jeito que a pessoa fala. Você não gosta do jeito que a pessoa se veste. Você não gosta do jeito que a pessoa lidera. Você vai entrar num pequeno grupo se você não gosta do estilo de liderança do seu líder. Mas você ama essa pessoa. Você ora por ela, você quer o bem dela. Mas você não quer dar uma carona para ela para ir para o aeroporto. Ué, qual o problema? Você vai deixar que outro vai dar. Porque a gente tem uma coisa que é combinação. 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 Você sabia que tem gente que já saiu da PIB simplesmente porque não gosta do Carlito? Ok. E olha, eu acho que é uma coisa até saudável, porque você pensa bem, ele ficar numa igreja que ele detesta o pastor. Não é? Desde que ele me ame e ore por mim, glória a Deus. Mas ele não precisa gostar,
Porque o gostar tem a ver com estilo, gosto, preferência, não é? Jesus nos mandou amar o mundo inteiro. Você ama até o não crente. Você tem que amar por uma decisão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então aquele chefe seu que te irrita profundamente, você não precisa fazer uma declaração de gostar dele, mas você precisa orar por ele e amá-lo. Mas gostar é forçar demais, porque ele não combina em nada com você. Está entendendo a diferença? Amar sem acepção de pessoas, amar todos. Parentes, não parentes, crentes, não crentes, inimigos ou amigos. Agora, gostar tem a ver com o seu jeito de ser, com a sua filosofia de vida, com o seu carisma, com o seu estilo, com a sua formação, com a sua criação. Não se iluda achando que você vai querer convidar todo mundo para vir na intimidade da sua casa. Você pode ir numa casa por 2 motivos: para fazer algo evangelístico ou por afinidade. Mas não porque você gosta do estilo de vida de todo mundo. É diferente. Jesus tinha 12 discípulos, tinha 3 que ele tinha mais intimidade, por ter afinidades. Então escreva aí, veja como é possível se livrar do mau hábito. Como? Você pode perguntar. Vamos anotar aí 10 pontos, eles são bem simples, não precisa também eu explicá-los tanto. Primeira coisa, examine a sua vida pessoal. Olhe a sua vida pessoal. Vamos brincar de vida. Primeiro ponto é esse, brincar de vida. Cada um examine a sua vida pessoal. Leia comigo Lamentações 3:40. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos para o Senhor. Cada um olhe o seu caminho, examine. O que eu tenho que mudar como pai, como marido, como pastor, como amigo? Examinemos. Cada um examine a sua própria vida. Faça a sua análise, o seu check-up. E você pode escrever aí? Escreva aí, pelo menos um. Eu sei que alguns estão dizendo, pastor, tem pouca linha, eu preciso de uma redação. Tudo bem, você faz isso em casa. Mas coloca um deles aí, uma coisa que você identifica. Este é um mau hábito. Deus não me fez assim. Eu posso viver sem isso, eu posso me livrar disso. Por exemplo, reclamar demais. Ser uma pessoa negativa. A Bíblia fala sobre isso. Fala das mulheres sobre isso. Que às vezes é melhor dormir no telhado do que com uma mulher crica dentro de casa. Então, se você é muito crica, se você pega muito no pé, muito nos detalhes, coloca aí. Eu sou crica demais. Reconheça isso, é o primeiro passo. Tem islâmico xiita, eu sou um crente chato. Então, se você é chato, você vai para o céu. E no céu você não vai ser chato. Mas na sua nova vida, aqui na terra, você tem que ser menos chato, menos negativo. Pastor, esse negócio de compaixão, já um mês inteiro. Pastor, nós vamos ficar até dezembro com esse negócio, pastor. Não dá para ser agora a semana do fogo, né? É paixão, né? Não dá para ser menos com e mais paixão. Querido, é o ano inteiro. Inteiro. Foi um ano inteiro de restituição, um ano inteiro de santificação e um ano inteiro de compaixão. Segundo, comece hoje a mudar. Hoje. O primeiro passo é hoje. Melhor tempo é agora. Tiago 4,14. Todos juntos. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? É agora. A Micheline foi dormir em casa com a família. Acorda com um carro vindo boiando no rio, com água entrando pela janela, e ela sobe para o telhado. Gente, todos nós podemos estar sujeitos a coisas não previsíveis, não previstas. Aqui em São José, no início foi reportagem para o país inteiro. Um casal dirigindo o seu carro e daqui a pouco abriu uma cratera de 10 metros, o carro foi para lá embaixo. Você está dirigindo o seu carro, abre um buraco da Sabesp e você vai lá para baixo. Ainda bem que o casal conseguiu sair antes. Mas acontece, pode ter um buraco lá na frente.
Então começa hoje a mudar, porque aquele buraco pode engolir você amanhã. Deixar mudança para amanhã tem um nome, chama procrastinação. Você sabe o que tem que mudar? Muda. Sonhe grande, comece pequeno. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a oração do pão nosso. Do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No Pai Nosso, Ele nos ensinou a depender do Senhor hoje. Ele pediu pão para o mês inteiro? Não. Pão para o mês inteiro ia mofar, ia ficar duro. Quem gosta de pão mofado e duro? Eu não gosto, eu gosto de pão fresco. E para eu ter pão fresco todo dia, eu tenho que depender de Jesus todo dia. E pedir, Senhor, o meu pão me dá hoje. E eu recebo hoje, celebro hoje e distribuo o que sobrou hoje, para não guardar para amanhã. Não é? Receber, celebrar e repartir. Então, avalie a sua vida de forma pessoal e decida mudar hoje, porque a melhor definição de tempo é hoje e o melhor tempo é agora. 3, peça ajuda de Deus. Você faz autoexame, decide dar o seu passo de mudança, mas com oração, porque você não pode fazer isso sozinho. Ninguém consegue sozinho, nós precisamos da ajuda de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Disse o Senhor, clame a mim e eu lhe responderei. Jeremias 33, 3. Esse é o telefone do céu. Se tem um número do céu, chama Jeremias 33, 3. Clama aqui e Ele vai responder aqui, vai anunciar coisas que você não sabe. Então peça ajuda de Deus no caminho da sua recuperação, porque Ele é um Deus que gosta de ouvir, gosta de abençoar. Em Gênesis 49, 25 e 26 diz, o Todo-Poderoso que abençoa com bênção dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, bênçãos da fartura. As bênçãos do seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Aleluia, gente. Esse é o nosso Pai, o Todo-Poderoso que abençoa. Abençoa as bênçãos da profundidade, da fertilidade, da fartura. Quem quer isso? Eu quero sobre a minha vida. Bênção das alturas, bênçãos da fartura, da fertilidade, bênçãos das profundezas do Senhor. Então peça ajuda dEle, Ele vai te ajudar a viver a nova vida, livre dos maus hábitos, com uma nova atitude. 4, recuse-se a culpar os outros. O tempo inteiro coisas ruins vão nos acontecer. O tempo inteiro coisas ruins vão acontecer, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Já pensou em toda essa tragédia? Oficialmente 1.000 pessoas mortas, mas todos eles nos falaram que são 4.000, coisas assim. Morreu só gente ruim, gente? Não, morreu gente boa. Morreu gente de Deus, morreu gente das igrejas. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas não culpe os outros, porque coisas ruins podem ter te acontecido. Primeiro é que Deus fará algo bom nascer de tudo isso sempre. Se você está atravessando o seu deserto, atravesse, porque lá na frente virá o manancial, porque está prometido, eu li aqui nesse culto no Salmo 23, Deus vai conduzir a águas mansas e tranquilas. Acredite que virá. Acredite que se está ruim, não chegou ao fim. Vai passar e vai ter bênção lá na frente. Eu não culpe o seu marido, o seu pastor, as pessoas que estão ao seu redor. Aceite que Deus está no controle, Ele está tratando tudo. Milagres acontecem, você pode ser surpreendido por um milagre. Isso que aconteceu um negócio muito interessante. Lá em Nova Friburgo, eu ouvi a história essa semana. Caiu um prédio inteiro. E o senhor, ele não tinha seguro do prédio. Não era o prédio que ele morava. Era o prédio que ele tinha como a renda dele. Tinha 6 apartamentos e ele alugava. E tinha que pagar, não tem síndico. Ele deixou com um dos moradores R$900 para pagar uma despesa e ele viajou. E ele deu para esse morador, uma senhora, ela pegou os R$900 e botou dentro de um filtro. Olha só a história, hein? Ele já tinha perdido tudo, vidas, todo mundo que estava no prédio morreu, não salvou ninguém. Eu mostrei a foto desse prédio aqui. E alguém da família sabia que essa senhora guardava
o dinheiro dentro do filtro. E essa pessoa, o homem falou assim, perdi o prédio, perdi tudo, mais de R$1 milhão. E eu dei essa semana o dinheiro para pagar a conta, perdi os R$900 também. Aí alguém falou, aí está lá nos escombros, tirando os negócios. E alguém falou assim, se você achar um filtro de porcelana amarelo, é um milagre, mas se você achar, pode tirar a tampa lá dentro, tem o dinheiro, porque ela só guarda ali. Aí está lá, daqui a pouco ele viu o filtro. Aí ele falou assim, ele não morava no prédio, ele era dono do prédio, mas não morava no prédio. Se eu abaixar aqui, pegar esse dinheiro, vão falar que eu estou roubando. Então ele pegou o filtro, botou dentro de um saco, deu para uma pessoa, a pessoa desceu a ladeira e foi embora. Aí lá dentro pegou e ficou olhando para ele lá em cima. Ele ficou tão feliz. Gente, ele perdeu um prédio de R$1 milhão. E ele estava feliz da vida porque achou os 900 dentro do filtro. Tem coisas que você pode ver que não vão resolver o seu problema, mas pode ser um agrado de Deus para dizer assim, filho, eu vou cuidar. Pode ser um beijo, um abraço, alguém que diga, você é importante para mim. O mundo pode estar caindo, mas a sua vida interior está em paz, porque você tem Jeová Jireh. Recuse-se a culpar os outros. Ache o seu filtro. Domine os seus desejos e compulsões. Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Gente, os nossos desejos fazem parte da nossa natureza carnal. Nós vamos continuar a tê-los essa briga. Isaías fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Vamos viver nessa constante luta. Mas nós temos que, por isso, viver, como nos celebrando, um dia de cada vez. Hoje eu estou limpo. Hoje eu não fumei, hoje eu não cheirei, hoje eu não me prostituí, hoje eu não menti, hoje eu não olhei pornografia, hoje eu não matei ninguém, hoje eu não maldisse ninguém, eu recusei a brincar. Por quê? Porque você celebra o pão de cada dia. Hoje eu não julguei, graças a Deus eu não julguei ninguém. Então eu celebro a minha vitória hoje. Sexto, submeta o seu temperamento a Cristo. Submeta o seu temperamento a Cristo. Romanos 13,14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Entregar a causa a Cristo. É uma decisão. Eu vi essa semana, quando eu citei que a pessoa usou o codinome de João Batista, depois Natan, e usou o website do jornal, lá no website do jornal está escrito assim, se a justiça nos pedir o seu IP, que é o registro do computador de quem postou, nós vamos entregar. Como a pessoa não só criticou, ela caluniou dizendo coisas da ABAP, que a ABAP usa de má fé, nós poderíamos, a ABAP, entrar com uma ação contra a pessoa. Mas a pergunta é, o que você vai ganhar com isso? Tem hora que você tem que abrir mão do seu direito, porque tem gente que quer que você entre no nível delas, e não dá. Processo, dor de cabeça, escândalo, esse negócio todo, não vale a pena. Quando você for entrar numa briga, você tem que avaliar se vale ou não. Deixa eu te contar uma outra história. Conheci em Nova Friburgo o pastor Josué Benez. Ele já tinha sido amigo nosso no passado, mas eu nem lembrava mais dele. Ele era diretor da revista da Juerp, onde a Leila escrevia na época para a revista Juventude, e de EBD. E ele também, eu tinha sido adolescente dele quando ele era presidente da Juberge. Olha o que aconteceu. A igreja dele, Igreja Batista do Prado, em Nova Friburgo, recebeu muitas doações de igreja. 90% das doações eram de igreja, mas 10% das doações era da Cruz Vermelha. E estavam lá, com o selo da Cruz Vermelha. E esse pastor estava lá no meio do fervo com as coisas acontecendo, chegam dois rapazes, também do inferno,
E falam que são da Igreja Batista da Água Branca, do pastor Ed, estavam lá para ajudar. Daqui a pouco ele percebe os caras desviando coisas da igreja, saindo com um saco de leite ninho, pegaram cestas básicas de Natal, estavam levando as frutas cristalizadas, os vinhos. Aí ele observou aquilo e chamou a atenção dos rapazes, mas não botou para fora não. Depois viu um desses caras chavecando uma adolescente da igreja. Aí ele botou para fora, Sabe o que os caras fizeram? Se juntaram a uns bandidos da cidade, denunciaram o pastor no Ministério Público, dizendo que o pastor estava trocando comida por culto. Sabe por quê? A rua do pastor, da Igreja Batista do Prado, está sem asfalto, na beira do rio, há um poeirão danado e um calor de 45 graus. Ao invés de dar a doação, a cesta básica, na fila na rua, ele bota todo mundo dentro da igreja, na sombra, dá uma água e faz um louvor enquanto o pessoal espera. E o promotor aceitou e já mandou prender o pastor, gente. Chegou com um carro de polícia e oficial de justiça. O seu Thaís tocando o material da Cruz Vermelha e ao invés de dar para o povo, está trocando por participação na sua igreja. Veja bem, gente. Você está lá no meio de uma loucura dessa. Aí vem uma situação desse coisa. Aí ele falou assim, resolveu tal, ligou para um vice-presidente da Cruz Vermelha, mas todo mundo perguntou, o senhor vai processar? Não, já está na mão de Deus. Submeta o seu temperamento a Cristo. Às vezes eu vejo qualquer coisinha, os membros aqui na igreja falando que vai levar para a justiça. Meu irmão, avalie bem, pense bem, se você vai levar mesmo. Porque Jesus, você sabe para onde ele levou o direito dele, né? Para a cruz. Sétimo, foque nos seus melhores pensamentos. A sua carne vai tender para os piores. Foque nos melhores. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, tudo que é excelente, digno, pense nestas coisas. Vamos encher nossa cabeça de coisa do bem. Amém, igreja? 8. Faça a sua parte para manter os seus relacionamentos. Você não pode fazer tudo, mas a sua parte você pode. Você viu a Micheline falar? O pessoal se perdoando, caíram os muros dos vizinhos, eles estavam se cumprimentando, perdoando. Gente, o tempo todo, eu quero dizer para você, se eu não perdoasse pessoas, eu não podia estar nesse púlpito. Se você não perdoasse pessoas, você não podia nem orar. Porque quem aqui já passou por feridas com outras pessoas? Não vou nem pedir para levantar a mão. Tá? Então, faça a sua parte, mantenha os seus relacionamentos. Faça todo o possível. Abençoe, liberte tudo que estiver já preso no seu coração. Amém? Esse é o ano da compaixão, é o ano para você fazer isso. Quem que você tem que perdoar? Um parente, um amigo, um colega de trabalho? Ligue para essa pessoa nessa semana, mande um e-mail, chame para um almoço, converse os 10% e resolva. 9. Encontre confidentes fiéis. Essas pessoas são tesouros, você não encontra ali na praça, na esquina. É fruto de oração e Deus vai trazer essas pessoas para você. Confidente, amigos, homens e mulheres. Se você está no Celebrando a Recuperação, vai entrar, você vai encontrar um padrinho para isso. É melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. A Bíblia tem 62 mutualidades para a gente viver no um a outro. E 10º e último, a banda pode subir, seja solidário e misericordioso com o próximo. 2 Coríntios 1:4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que você recebe de Deus, você tem que passar a outro. Por quê? Temos que levar os fardos uns dos outros, como diz Paulo em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Queridos, isso faz parte. Você é crente, você é uma nova criatura, aleluia. Mas você tem maus hábitos, você tem vícios, você tem traumas que tem que limpar. É o ano da compaixão, para que o seu coração esteja livre. Para dar um presente, para dar um abraço, para dar um carinho. 1 Tessalonicenses 4:7. Se você recebe esta palavra,
desta mensagem nesta manhã, fica de pé em nome de Jesus. E repita comigo esse texto. Todos juntos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia. Meus irmãos, o ano da compaixão tem tudo a ver com o ano passado da santidade. Coração livre e puro para amar sem parar, porque Deus nos chamou para a santidade. Sujeira sai da nossa vida, amém? Sujeira do coração vai embora, sujeira da mente vai embora, sujeira do corpo, vida de santidade, para uma vida apaixonada por Deus e pelas pessoas. Crentes ou não crentes, amando sem parar. Repita essa oração comigo em voz alta. Senhor Jesus, eu tenho uma nova natureza, mas em Ti eu também tenho uma nova atitude para a glória do Teu nome. Amém.